O nosso convidado de hoje é João Marcelo Boscoli, considerado um dos maiores produtores de música do país. Ele é jovem, mas já é um veterano na profissão, porque o primeiro disco que o João gravou, do qual ele participou, ele tinha apenas 11 anos. E a gente conversa com ele hoje, diretamente de São Paulo, do estúdio, da Trama, que é o selo que o João administra no Brasil. Tudo bem, João? Tudo ótimo, muito obrigado. Eu fico muito feliz de poder estar aqui trocando ideias, aprendendo e falando de música, que é a minha grande paixão. Nós que ficamos felizes de ter você, de contar com você. Muito obrigada por reservar esse espaço para falar com a ONU News. Em primeiro lugar, você disse que durante essa pandemia você ia tentar produzir dois grandes nomes, lançar dois grandes nomes por mês, mais ou menos uma média. Como é que está esse trabalho? O que você está fazendo hoje? Quem é que você está lançando? Durante a pandemia, o que aconteceu foi automaticamente uma suspensão desse projeto de lançar dois singles por mês. Por que acontece? A minha parte dentro do estúdio, a gente até consegue fazer. Claro que no começo da pandemia, nós fechamos o estúdio durante 2 meses, porque ainda não sabíamos exatamente, era uma grande incógnita, né, o conjunto de procedimentos que deveriam ser tomados para garantir ali algo saudável, né, as regras sanitárias e tal. E a gente acabou suspendendo momentaneamente, retomamos agora há pouco esse processo, porque, veja só, um dos singles que a gente ia gravar é uma partitura que eu tenho da Chiquinha Gonzaga, que ela escreveu no final dos anos 20. Né? Então, para isso, você precisa reunir um grupo de músicos no mesmo ambiente. Isso se torna impossível. E mesmo que você estiver gravando algum artista e que seja um artista de música eletrônica. Então você resolve tudo com um músico num dia e o cara vem colocar a voz. Depois, a sequência desse trabalho ao vivo, ela ficaria prejudicada. Ele não teria como fazer essa música ganhar o mundo ali, né? Ir para as apresentações ao vivo. Então a gente se concentrou ano passado numa coisa que acho que o mundo inteiro acabou embarcando, que são as lives, uma coisa que a gente já tinha experiência de fazer no começo da década. A gente ficou 2 anos e meio fazendo apresentações de 2 horas ao vivo de segunda a sexta, 2011, 2012, 2013. Então, com essa pequena bagagem aí de conhecimento, a gente colocou em prática. Então, eu digo que o ano passado, para o estúdio, essencialmente foi um período de lives, de todos os gêneros, de MPB, de rock, tem desde do Péricles até o baile do Simonal, passando pelos Titãs, o pessoal do hip hop, do funk. Então, a forma, né, a maneira de se comunicar através da música o ano passado, que acabou dominando e acabou sendo a possível, foi a música ao vivo, a live, feita de um estúdio, direto para casa do fã de música. Né? E, João, como é que foi essa transformação no mercado? A aceitação dessas lives? Qual foi a frequência que vocês receberam? Um primeiro momento, você acha que elas vieram para ficar? As lives já existiam antes e elas ganharam uma importância. Acho que parece que faz tanto tempo que a gente está vivendo essa pandemia, né? É um ano que parece que é uma década, né? Um ano Eu que acho não que você... terminou. Exatamente. Você deve lembrar de um momento em que as pessoas, os músicos, começaram a tocar nas varandas dos seus apartamentos, né? Parece que a música começou a ser um bálsamo momentâneo ali para conseguir dar um certo combustível, um certo ânimo para a gente seguir em frente. Então, eu acho que as lives, que eram, como disse, era uma coisa que já existia, elas ganharam um protagonismo, né, em função da necessidade humana, né, da gente se alimentar de música, da gente se sentir ligado ali, mesmo que digitalmente, através dessa linguagem universal que é a música. Eu acho que veio para ficar, né? A gente ainda vai ter um bom tempo, ainda até uma estabilização de toda essa questão envolvendo a performance ao vivo, porque essencialmente falamos de aglomerações. Então, houve um refinamento, houve o desenvolvimento de ferramentas que permitem, por exemplo, que 5 músicos em lugares diferentes toquem juntos sem nenhum tipo de latência, de atraso. Vimos a explosão de várias ferramentas de transmissão. Então, aquilo que a gente via há 30 anos, né, era um caminhão que parava na porta do lugar com uma antena para conseguir fazer uma transmissão, isso acabou sendo transportado para dentro de um celular. Todo mundo acabou desenvolvendo um império de mídia que cabe no próprio bolso. Né? E essa questão da pandemia, você está falando no aspecto logístico, que foi muito bem resolvido, está sendo bem resolvido.
Mas e o aspecto humano, o pessoal que trabalha, o pessoal de apoio, os músicos, os compositores, o pessoal das artes, esse pessoal está sofrendo. É uma crise sem precedentes. Eu nunca ouvi falar, nunca li algo que se aproxime ao que estamos vivendo. A área da música foi uma das primeiras a parar, Uhum. e quando a gente fala da produção de música, evidentemente que é uma cadeia de profissionais que continuam sofrendo muito. É uma crise muito, muito profunda, porque, como disse, foi um dos primeiros setores a serem impactados, a pararem completamente, Uhum. e dos últimos a voltarem. Quando a gente fala das lives, evidentemente que as lives elas proliferaram mundo afora, mas poucas lives são de fato rentáveis, né? As pessoas, a, a área de evento, a área de shows, a apresentação ao vivo é a maior fonte de receita no campo da música, né? Então poucas pessoas conseguiram seguir o seu caminho sem grandes trovoadas, pouquíssimas. A maior parte, sem querer fazer um exercício matemático aqui, mas seguramente mais de 90% dos profissionais sofreram muito, porque quando você fala de um show, você está falando das pessoas que montam, que desmontam, que transportam toda a infraestrutura, os motoristas, os maquinistas. E eu queria saber o que vocês estão fazendo em São Paulo e outras partes do Brasil, porque, por exemplo, numa entrevista na semana passada, conversando com o Ivanis, ele disse que no Rio está havendo, eles estão organizando mutirões, estão Uhum. organizando várias ações para que, inclusive, doando parte dos direitos autorais, para que essas pessoas possam ter uma assistência. Como é que está ocorrendo em São Paulo, que é o maior mercado? Acontecendo da mesma forma, acho que há Uhum. grupos de profissionais que se reúnem e que tentam encontrar saídas para isso, há doações, as coisas são feitas muitas vezes de forma silenciosa, porque Uhum. para não gerar nenhum tipo de constrangimento. Agora, uma cadeia incessante de fechamento de estabelecimentos, de estúdios, enfim, de iniciativas que envolvem qualquer tipo de aglomeração. Então, é uma crise profunda. A gente vê as entidades arrecadadoras também adiantando é, recebimentos e artistas também adiantando para suas equipes os shows que no futuro podem vir a acontecer. É uma crise sem precedentes, né? Assim, as iniciativas acontecem, muitas delas silenciosas, para não constranger as pessoas, né? Claro. E até porque a crise não é só no setor de música, mas o tamanho da crise é desproporcional com o barulho que ela tem feito, né? Eu acho que essa imagem que o mundo da música tem de serem pessoas felizes, que trabalham com o que gostam, de ser algo lúdico, divertido e tal, tira um pouco a percepção das pessoas da profundidade da crise que de fato existe. E o que você, por exemplo, poderia me contar com relação a esse. A Unesco diz, por isso que a Unesco lançou o movimento Resilia Arte, né, no ano passado, Uhum. justamente para chamar a atenção para os artistas. E ela mesma diz que 83% dos shows foram cancelados, e, enfim, né, depois de um ano até muito mais. Mas como é, por exemplo, que os artistas, todo mundo que trabalha nesse mercado, pode vislumbrar uma luz no fim do túnel? Você vislumbra essa luz? Com a volta gradativa, né, Uhum. com a vacinação, com as políticas de distanciamento, de máscaras, etc., Uhum. sim, mas é algo que é previsto para o mundo, né, para boa parte do mundo. A boa parte do mundo trabalha com um prazo, o Brasil trabalha com um prazo mais adiante. Então, assim, eu vi amigos meus que têm clubes noturnos, pequenas casas de shows e casas grandes, né, as venues. Eu vi todos eles ensaiando uma volta e tirando o pé, porque, veja, a gente está num país que estabeleceu um patamar de mortes e de contaminação diárias um patamar muito alto. Então, quando você fala em fazer um show, por mais que a casa vai receber 20%, 30% das pessoas, mas além da conta não fechar, né, Uhum. e eu acompanho isso de perto, você tem uma questão até de clima, né, inclusive responsabilização, né, quem quer subir no palco, reunir uma plateia e saber que daquele lugar pode ter saído
uma taxa de contaminação alta. Então, assim, existe uma perspectiva? Existe, mas não é algo para o ano de 2021. É algo que eu acredito que vai começar a respirar, mesmo com a vacinação, mesmo com tudo, observando o ritmo que tem no Brasil, a partir de 2022. Né? Isso, antes do final desse ano, eu acho inviável. Uma coisa ou outra, um acontecimento ou outro, sim, mas de maneira recorrente, retomando o pulso, né, o ritmo dos eventos musicais, isso vai demorar um bom tempo. Eu tenho um programa que eu faço que é no teatro que foi suspenso, independentemente do teatro ter patrocínio, e as pessoas não querem o risco de reunir ali 20%, 30% daquela capacidade possível de espectadores e isso poder ser uma fonte geradora de contaminação, né? É um assunto muito delicado, né? De ânimo, ético e, claro, em última instância, de sobrevivência profissional, né? E foi o que você falou também, né? O momento não é para festa, não é para celebração, né? É um momento bem sombrio, né? Sim, é claro que nesses momentos a música funciona como um respiro, né? Como um fator de dispersão um pouco, da gente ter um momento de pegar fôlego mesmo, literalmente, né? Mas, por outro lado, né, eu percebo que a gente, aqui, sobretudo, as notícias são tão pesadas que, às vezes, eu, pessoalmente, falo apenas por mim, por favor, me sinto estranho. Falo, poxa, o mundo está acabando, né, nesse momento para algumas pessoas, né? Tá tudo meio caindo. É claro que é fundamental manter a esperança, mas fazer um show, né? Às vezes parece desrespeitoso até, né? Aí é interessante quando você consegue reunir uma apresentação musical e uma causa nesse momento e que não é retórica, né? São ações necessárias, né? É outra coisa. Tem duas perguntas rápidas para a gente antes da gente terminar. A primeira é o seguinte: você ficou sabendo da carta assinada por Paul McCartney e mais de 150 artistas no Reino Unido, no Gallagher foi um deles, Roger Daltrey, pedindo que a lei de direitos autorais fosse modificada, porque hoje, segundo essa própria carta que foi enviada ao primeiro-ministro Boris Johnson, os artistas ganham 15% das execuções da internet, quando eles ganhavam 50% na rádio, né? Quando toca na rádio, ainda ganham. E eles queriam mais ou menos um equilíbrio nisso. Então, eu queria que você me contasse, João, como é que você analisa essa situação hoje em dia, para os artistas hoje, para os compositores, e como é que, se você vê esse movimento chegando ao Brasil, e como é que isso poderia ser, enfim, debatido e resolvido no próprio país? Eu acho importante lembrar que toda vez que surge uma nova mídia, depois do surgimento da mídia que vem as leis, né, as regulamentações. Então, o streaming, apesar de já haver o streaming desde o século passado, né, o streaming digital, desde o início dos anos 90, mas de forma mais específica, mais no meio acadêmico e tal, como principal fonte de audição, o streaming é algo muito recente. Essa discussão com relação ao pagamento dos direitos digitais é algo também que vem desde a virada do milênio. A gente teve um momento onde foi uma explosão de consumo de música de graça na internet, e aí quando você parte da discussão que ou você recebe alguma coisa ou você recebe zero, é melhor receber alguma coisa, é melhor ter uma empresa estruturada te pagando, nem que não seja aquilo que você acha o ideal, mas pagando algo do que você não receber nada, o pontapé inicial dessa conversa foi esse, né? A gente tinha um fenômeno que começou em 99, quando o Fanning e o Parker criaram o Napster e começou o peer-to-peer, e aí logo na sequência veio o iTunes em 2001, não tinha ainda o streaming, era o download, você tinha que baixar a faixa para ouvir, e a coisa foi acontecendo. Eu acredito que, primeiro, é uma discussão de gente grande, é uma discussão que você precisa deter alguém com o peso de, por exemplo, um Paul McCartney, de um grupo de artistas ali para poder fazer uma pressão. Eu acho que é uma discussão que deve chegar a um denominador comum. Quando surgiu o rádio, houve essa discussão. Quando surgiu o VHS, teve essa discussão. Quando mudou de mídia, do vinil para o CD, também os contratos foram revistos, a chegada do MP3. Então, é uma discussão pertinente e é uma discussão que já há algum tempo habita
a música pop, a Taylor Swift já uma época quis tirar as músicas porque disse que não recebia o suficiente. Eu acho que está chegando num ponto de amadurecimento onde as receitas vão ser revistas, porque agora a gente já tem, inclusive, uma jurisprudência histórica para analisar e ver o que é possível fazer. Mas a gente sai do zero, onde não se recebia nada, para empresas que trabalham com streaming legalizadas, com acervos, com contratos assinados, com pagamentos auditados. Agora é uma questão de acertar o preço. Eu realmente acho que no Brasil, você tem 1 milhão de streamings e receber $30 é um patamar baixo, mas acho que com o tempo esse preço vai ser ajustado. A gente só não pode se iludir que não vai sobrar nada, nenhuma conta para o ouvinte final. Eu acho que esse valor que pagamos hoje para ter 30, 40, 50 milhões de músicas à nossa disposição, sem falar nos podcasts e aulas, entrevistas, esse preço também vai ser revisto, ou a publicidade, né? Esse lance de você ouvir de graça, financiado por alguém, desde a Renascença, passando pelo rádio, pela televisão, pelo cinema e tal, os campeonatos de futebol, os times, esse lance de você ter uma marca financiando a audição ou a possibilidade de você assistir a determinado evento, isso pode ser trazido e já foi trazido para a equação. Eu acho um momento interessante onde essa discussão já tem um certo passado recente para não ser apenas retórica e poder chegar a um denominador comum. E você acha que essa etiqueta que eles estão colocando de 50-50, ela é justa? Poucas coisas soam mais justas do que meio a meio, pelo menos para a gente começar a conversar, né? Uhum. Eu acho que existe um investimento gigante feito em infraestrutura, existe um investimento muito grande feito na gestão, são micropagamentos, enfim, as plataformas elas têm um trabalho muito grande do ponto de vista tecnológico e de gestão financeira a ser feito. E, por outro lado, tudo isso veio em torno de uma criação artística. Então, para começar, o meio a meio me parece interessante. E os números são impressionantes, né? Por exemplo, 114 bilhões de execuções geraram $1 bilhão, né? Eu estava vendo, por exemplo, na Spotify, Casa no Campo foi executada, ou foi baixada, ou ouvida 95 milhões de vezes, só Casa no Campo. Quer dizer, os números são impressionantes, mas foi o que você falou. São. Quando você me fala que Casa no Campo foi ouvida 95 milhões de vezes, a coisa mais importante que me vem à mente é o fato de você ter a Elis Regina sendo ouvida 95 milhões de vezes, né? A remuneração disso é algo importante, é claro, mas, de novo, né? É uma tecnologia nova, é uma forma nova de ouvir. Eu acredito que, num curto espaço de tempo, agora com a jurisprudência, a gente vai chegar num denominador comum. E é importante também dizer que assim existe o pagamento para intérprete, tem o pagamento para os compositores também, né? Então acho que essa divisão, os 50 por 50, me parece, precisa ver se para de pé essa conta, né? Porque a gente está falando da divisão dos lucros, né? Mas tem, tanto do lado do artista quanto das plataformas, os investimentos todos que são feitos, né? Mas o importante é dizer que não havia uma plataforma de música e um artista foi bater na porta. Havia música, em torno da música foi criado vários negócios, né? Inverter essa seta costuma não dar certo, né? Acho que tem que ter esse pensamento de que a música é o centro das coisas, né?